embora pra igreja, quando muito ainda comer um lanchinho com a galera da igreja pra ir embora. E ora bolas, né? Se o Senhor te chamou, te limpou, te deu uma nova chance, te deu uma nova vida. Cara, o mínimo é você fazer o que você estava fazendo, só que agora para Jesus, né, cara? Conta pra mim. Pra mim não, né? Conta pra nós aqui, cara. Pô, isso aí foi muito doido, cara. Isso aí eu queria ter visto isso ao vivo. Inclusive, eu posso te mandar um vídeo depois. Nossa, então me manda, por favor, por favor. Tá. Foi assim, ó, só para poder explicar, né? Essa conversa que eu tive com o Anderson Silva foi em abril, eu acho, março. Esse vídeo que o Josefá tá falando é foi em julho de 2017. Claro que aconteceu N coisas por trás disso, mas teve um dia que eu tava orando a Deus, porque não fazia mais sentido eu me identificar como homossexual. Porque eu já não estava mais praticando, por mais que as tentações, desejos e as vontades continuem, né? Eu não sentia mais que eu era aquela identidade. E aí teve um dia que eu estava assistindo um documentário LGBT, assim, um típico documentário, duas pessoas que se conhecem, se relacionam e tal. E embaixo tinha um filme. E Deus falou no meu coração: assiste o filme de baixo. Daí eu pensei: como assim? Será que é Deus? Será que é o diabo? Como assim? Daí era um filme chamado I Am Michael, né? Aí eu assisti o trailer. Quando eu assisti o trailer, eu comecei a chorar que nem uma criança. Por quê? Porque porque realmente era a minha história sendo contada ali, né? A história basicamente ele é ativista LGBT, ele é casado com um cara, daí ele conhece, ele começa a ler a Bíblia, começa a ver o que realmente tem alguma coisa acontecendo de errado. Enfim, é uma história bem legal. Só que a partir desse vídeo, ele tem uma parte no vídeo que ele fala publicamente, ele escreve blog, né? Publicamente que ele não se identifica mais como homossexual. E eu senti muito forte no meu coração em tomar esse posicionamento. Esse é o ponto que eu queria chegar. Nós, muitas vezes, a gente não se posiciona, né? A gente tem medo, o que o outro vai achar e tal. Mas eu não estava nem mais o que o outro vai achar, porque eu já tinha trabalhado isso no meu coração. Só que eu realmente deixei público o que eu não queria mais ficar com meninos. Então eu fiz uma live no Facebook ao vivo, escrevi uma carta, e nessa carta eu falo que eu não quero me relacionar mais com homens. Foi assim. E aí foi uma repercussão absurda. Deu muita visualização, muito comentário negativo, extremamente pessoas falando coisas absurdas. Tu vai morrer, que tu morra, enfim. Várias pessoas falando várias coisas. E isso começou a me deixar muito mal, muito mal. E no final do vídeo, né, que eu fiz, passou uma semana, eu pensei várias vezes em suicídio. Pensei porque eu não estava aguentando a pressão muito forte das pessoas e da forma como elas estavam falando, né? E daí É foi porque assim. de um lado, assim, né? É, de um lado, a igreja vendo você se arrepender, porque é um processo. É isso que eu acho que é a parte mais difícil, que é nós, como igreja, aceitar o processo da pessoa. Do outro lado, você sofrendo uma pressão absurda dos teus amigos, porque as pessoas, pô, mas como assim? Ele tava vivendo até hoje assim, agora do nada que é a igreja? Que igreja? Você tá louco, velho? Você vai lá na igreja ninguém gosta de gay, na igreja ninguém gosta de homossexual, você vai fazer o que lá? Você é impuro Sim, pra estar lá, você é sujo pra estar lá, né? sim. Meio que vai rolando esse tipo de coisa. É, acho que quando você teve essa atitude, eu acho que na igreja a moral deu uma aumentada, assim, né? A galera falou assim, não, tô achando que esse rapaz aqui é um negócio sério aqui. Sim, sim. Mas, mano, a minha outra pergunta pra você é a seguinte: esse processo teu, né? Como que, como que foi, assim, né? Porque, gente, eu tô sem voz porque a gente tava no evangelismo da igreja e eu tô com uma dificuldade tremenda de falar, mas acho que tá dando pra ouvir, né? Sim, dá pra te ouvir. Então tá, tô voltando de uma gripe, então vocês tenham uma paciência comigo. Ó, esse momento que você tá no processo, ô Júnior, que você vem voltando, né? Que você, tipo, tá se redescobrindo. Porque eu acredito também que a pessoa fica muito perdida. A pessoa fica perdida, ela não sabe, ela perde as referências, né? Tipo assim, cara, tá, agora eu quero Jesus, e aí, o que eu vou fazer?
né? O que que eu vou fazer na igreja, né? Tipo, porque você ainda não se enxerga como um cara nesse momento, você ainda não se enxerga como um cara que, sei lá, vai ter uma mulher, vai ter um filho, enfim. Mas você simplesmente se vê um cara que quer se ver livre do pecado e pronto, depois eu vejo o que que eu faço. Como, como que foi esse meio de campo, assim, essa coisa nebulosa, sabe? Porque eu sei que você pode ter ficado perdido, né? Conta um pouco disso, cara, por favor. E também para encorajar o cara, né? Se você tem dificuldades aí com a tua identidade sexual, meu jovem, ouça o que esse rapaz está falando. Ouça o que o Júlio está Bom, falando aqui. o que, E cria a tua coragem. Vambora. Fala, que, mano. que acontece, né? A gente precisa primeiro, como eu te falei, conhecer a ótica de Deus, né? De como eu falei, Deus olha o nosso coração do que a parte externa. Então, se ele olha a parte interna, ele vai ver a origem de todas as coisas, o porquê que eu faço o que eu faço. Precisa entender que aquilo que a gente faz com a mão é só uma consequência do que está aqui dentro, né? Então, o que que acontece? Se Deus olha nessa ótica, eu preciso entender que ele trabalha de dentro para fora, né? Ele não trabalha de fora para dentro. E muitas vezes a gente quer, quando a gente acha que alguém mudou, alguma coisa aconteceu, é a parte externa. Mas eu já estava trabalhando aquilo há muito tempo na parte interna, né? Então, o que que acontece? Essa parte nebulosa. Vamos lá. Quando a gente está se relacionando com Deus, a gente vai aprendendo o que que ele diz sobre as coisas, né? Hoje eu tenho um conhecimento maior porque eu fiz escola de sexualidade, enfim. Mas o que que a gente consegue perceber? Deus, ele criou todas as coisas belas, né? Ele criou tudo. Ele é um Deus que cria e um Deus que se relaciona, né? Deus, ele nos deu uma estrutura, uma dimensão material, uma dimensão imaterial, corpo, alma e espírito, e nos deu uma direção. O que que isso quer dizer? Tudo que Deus cria, ele cria com uma direção, né? Então, se eu sou homem e eu nasci com um órgão masculino, a direção que Deus está me dando a partir do meu corpo é eu me relacionar com uma mulher e eu ser homem. Esse é o ponto principal. Só que tem uma questão. Por conta do pecado, essa estrutura e a criação de Deus continua sendo criação de Deus. O que muda agora é a direção. É o que, que eu faço com os sentimentos, com as vontades, com os desejos, com o meu corpo. Entende? Então, o pecado, ele nos afasta de Deus. E tudo que nos afasta de Deus, nós perdemos a nossa identidade. Quanto Justo. mais longe de Deus a gente está, mais a gente tem crise de identidade, né? E coração assim causa ansiedade, um coração agitado. Então, quanto mais longe nós estamos do nosso Criador, menos nós sabemos quem nós somos, né? Então, quanto Uau. mais próximo de Jesus eu Hum. tô, quanto mais eu vou caminhando com ele, mais eu vou me conhecendo. Porque assim, se a prática é para mim ser parecido com Jesus, eu preciso ter um relacionamento com ele, né? Não é só pedir, não é só se relacionar, é conversar, é dizer as suas dores, é ter uma pessoa de confiança que tu possa passar para frente o que está acontecendo, né? Que hoje tem pouquíssimas igrejas que realmente se importam com essa parte. Então, é toda uma questão de um processo de antes eu entregava minha confiança nessa identidade que foi criada a partir das escolhas, a partir dos acontecidos da minha vida, e agora eu descarto essa identidade e eu começo a olhar aquilo que Deus diz sobre quem eu sou, né? Então, quando eu vou olhar para essa parte, eu vou trazendo toda a minha bagagem para essa parte de Deus. O que que Deus faz? Ele tira tudo aquilo que não é nem para te ter aprendido e coloca no lugar a verdade. Uma coisa, um exemplo prático é que nem uma cebola. Nós temos uma cebola e quando a gente corta ela, a gente chora e vai caindo as camadas da cebola. É a mesma coisa que acontece com nós. Quando Deus vai tirando aquilo que não é para ser, o que nós achamos que é a nossa identidade, nós vamos chorando porque aquilo dói, nós achamos que nós somos aquilo, né? Boa Portanto, analogia. Deus pega essa cebola, digamos assim, né? Vai tirando as camadas daquilo que não nos pertence e coloca a verdade no lugar. Deus é um pai tão bom que ele tira aquilo que não é bom, que não presta, e vai direto no nosso coração. E ele vai colocando a verdade no lugar. Então é isso que vai acontecendo, que se chama o processo, né? Só que nós precisamos ir dando tchau para essas falsas identidades.
que foi aquilo que as pessoas nos disseram, os abusos que a gente sofreu, os traumas. Por isso que nós precisamos perdoar, por isso que a gente precisa confessar, por isso que a gente precisa falar, porque quando a gente fala, a gente declara a verdade, né? Então foi assim que eu fui realmente me conhecendo. E outra, a minha identidade, o que que acontece? Uma coisa importante de dizer. Deus, ele me criou e me deu uma direção. Por conta do pecado, eu me afastei de Deus. Agora, quando eu aceito ele, eu volto a caminhar com ele. Mas eu continuo com as emoções, os desejos, as vontades. Então, quanto mais eu alimento a questão de Deus, a Bíblia, a palavra, a leitura, eu vou conhecendo, orando, mais eu vou deixando para trás esses desejos e essas vontades. Não quer dizer que não vai vir, porque nós somos tentados o tempo todo. Mas Sim, que agora eu tenho o domínio próprio de dizer não para isso. Porque quando tu é movimentado pelos seus sentimentos e pelas suas emoções, tu não consegue discernir o por que que tu vai dizer não para aquilo. Por que que eu vou negar aquilo? E isso não é só para a pessoa que luta na área da homossexualidade. Isso é para a pessoa também heterossexual. Porque geralmente a pessoa que é heterossexual, ela acha que só tem que resolver alguns pontos. Ah, eu vou parar de me masturbar, é só casar que passa. E na verdade o problema não é esse. O problema não é isso. O problema é nosso coração caído, né? É aquela sim. idolatria que nós temos por trás. É os deuses que a gente coloca no lugar de Deus. É aquela negócio que a gente coloca na frente de Deus, numa confiança. Então a gente precisa destronar essas coisas. E o nosso coração, quando nós temos, não, nós, quando a gente não tem a direção de Deus, quando a gente não está em relacionamento com Ele, a gente vai fabricando um a um. Mata um, vem o outro. Mata um, vem o outro. E nós somos super criativos de criar pecado. Meu Agora mano, vou pecar aqui. eu tenho uma outra pergunta para te fazer. Essa a gente ainda não tinha falado sobre ela. É, como foi? Você foi pra igreja, você fez uma doideira, fez um vídeo ao vivo lá, falou que não, falou eu não vou mais me relacionar com meninos, com garotos, eu a partir de hoje sou servo de Cristo e tal, 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 aceitou o processo. Foi pra igreja, a igreja te abraçou, te acolheu, você se pôs de pé. Cara, eu tenho uma dúvida. Quando foi Uhum. que você se. Como foi o dia que isso aconteceu num dia que você se olhou e falou: Cara, eu não sou mais homossexual. Eu sou um homem, sou uma pessoa. Como foi isso? Porque até então, pelo que eu entendo, a gente conversando, você só se enxergava daquela maneira, né? E depois da tua restauração, como foi isso, cara? Como que foi se enxergar nova criatura? Não é nem homem que eu quero dizer, mas sim, uma nova criatura, porque foi nisso que Deus te transformou. Manja, Então tá. Tá pronto? tô pronto? Bora? Tá pronto para cair da cadeira. Vamos. Tá, foi assim, ó. Como eu te falei, eu não tive pai, né? Meu pai faleceu quando eu tinha 4 anos de idade. E o cara que eu coloquei como a questão de ser meu pai tentou me abusar, que foram os amigos da minha mãe, ok? Então eu nunca tive pai. Eu nunca tive aquela parte de levar o filho para passear e tal. Claro que ele fazia isso, mas quando eu nasci, o meu pai descobriu o câncer no pulmão, né? Então ele ficou debilitado, minha mãe cuidou dele, então a gente não teve muito contato, certo? E aí, o que acontece? Quando a gente aceita Jesus como nosso Senhor e Salvador, geralmente a igreja fala assim, né? Você é filho amado de Deus, porque Deus te ama e tal, porque agora você nasceu de novo, você é uma nova criatura. Só que toda vez que eu lembrava da palavra pai, eu ficava muito brabo. Por quê? Porque toda vez que a gente associa uma palavra a um sentimento, vem todos os sentimentos que aquela palavra te traz, como, por Sim, exemplo, a paternidade. Então, quando a pessoa dizia que era meu pai, que Deus era meu pai, eu achava que Deus, de alguma forma, ia me deixar um dia, que ia morrer. Não que ele possa fazer isso, né? Claro que não. Mas eu associo isso ao meu sentimento. Então, eu não conseguia confiar em Deus. Por mais que ele fizesse tudo que ele fez, que ele estava fazendo na minha vida, eu não conseguia ter uma confiança nele. Não no sentido assim, eu não vou caminhar com. Mas por mais que eu esteja passando por essa dificuldade, eu amo a Deus, mas eu não consigo enxergar ele como um pai, que é um outro processo. Então teve um dia que eu estava no meu quarto orando e Deus falou muito forte ao meu coração. Eu sei que tu perdeu o teu pai. Eu
E você culpa o seu pai por você estar vivendo a homossexualidade, toda aquela questão. Mas o seu pai poderia continuar estando aqui e ele poderia não ser pai para ti. Então, eu vou te mostrar o que é ser pai e vou te ensinar o que é ser filho. Deu. Foi ali. Foi a partir dali que eu comecei a entender que tem uma coisa. O que eu buscava nos relacionamentos, eu sempre achei muito estranho uma coisa. Isso antes de aceitar Jesus, tá? Sim. Eu sempre me relacionei com pessoas mais novas do que eu. Sempre. Pessoas assim, eu tinha 20, a pessoa tinha 18. Eu tinha 22, a pessoa tinha 18, 19, enfim. E aí, eu sempre achava muito estranho, porque eu não conseguia me relacionar com uma pessoa mais velha do que eu. Por quê? Porque eu sempre queria ser a pessoa com mais destaque, com mais intelecto, com a idade, que ganhava mais, trabalhava melhor, enfim. Isso, perdão, inconscientemente falando, né? Sim. Então, quando uma pessoa mais velha se relacionava comigo, eu descartava. Por quê? Porque ela era mais velha do que eu. Então, geralmente, a pessoa que ela se mostra muito madura, ela é madura em alguns pontos, mas ela é muito imatura em outros pontos, né? Então, essa pessoa que geralmente passa por isso, ela vai falar o seguinte: eu não preciso de carinho e tal, mas no fundo quer o carinho, quer a atenção, né? Então, é basicamente assim, ó, quando eu caminhava com Jesus e pessoas diziam que Deus era o meu pai e tal, eu pensava, bom, tá, eu sei resolver as coisas, eu sempre resolvi tudo sozinho. Eu nunca tive alguém para me auxiliar sobre, então como que agora eu não vou conseguir caminhar com Jesus? E caminhar com Jesus é literalmente segurar de mão aberta, né? É literalmente entregar as coisas. Com E certeza. geralmente, quando tu tá muito no controle, tu tem medo de entregar as coisas. E Uhum. agora? O que vai acontecer? E caminhar na fé é isso. É tu ir pelo ouvir e seguir em frente, não é pelo que tu olha. E eu falava bem assim, ó, eu só acredito naquilo que eu vejo. E aí, desassociar essa parte e ter a fé de que Deus ele estava no controle de todas as coisas, foi esse processo. Foi nessa questão do relacionamento que eu percebi uma coisa, que no fundo eu não buscava um relacionamento, eu buscava ser pai daqueles caras. Oh, isso é, Então eu isso é falava, interessante, hein? Isso eu eu nunca falava, ouvi. Uhum. sim, eu falava frases do tipo assim, ó, eu vou cuidar de ti, eu vou te dar o caminho, uh, eu vou Porque na ser o real era o que você provedor. sentia falta também, né, cara? Era o que faltava para mim. Então, ou seja, tudo que a gente não resolve, tudo que falta para nós, a gente passa isso pro nosso relacionamento, entendeu? Então, isso se chama busca reparativa, que é o quê? Encontrar no outro aquilo que falta em ti. E isso não é só na parte da questão homossexual, mas é também no relacionamento hétero. Dá um Sim. exemplo prático, tá? Tu é uma pessoa, deixa eu pensar, que não gosta de ler livro, tá? E aí tu conhece uma mulher que ama ler livro. Esse é o mais próximo que tu pode chegar desse intelecto, entendeu? Sim. Então tu vai buscar isso que falta em ti em outra pessoa. Claro que isso é um exemplo pequeno, mas é isso que acontece com a gente. Nós fazemos isso com os relacionamentos. Então foi nesse sentido assim que eu comecei a perceber. Foi aí que eu comecei a confiar em Deus como um pai. Então, porque no momento que é um pai, o que eu percebo? Eu não consigo não ser mais filho, porque agora eu sei que eu tenho um pai. Então ele vai dizer agora quem eu sou. Então ele Sim. começou a dizer: Tu és meu filho amado, eu te criei antes. E eu comecei a entender: tá, Deus me criou antes. Deus me criou antes como? Mas quem me fez foi a minha mãe e meu pai. Eu comecei a conhecer o antes, entender que Deus ele tá no atemporal. Ele não tá, ele tá no passado, presente e futuro, ele é onisciente, onipresente. Então, eu não me defino pela minha história, eu me defino daquilo que ele diz sobre quem eu sou. Foi aí que eu Top. comecei a perceber isso, entendeu? Sobre a Sim. questão de. E tem uma coisa muito importante. Ok, abandonei a prática. Não me identifico mais como homossexual. E agora eu sou o quê? Eu faço o quê? Né? Então as pessoas me questionavam assim, tá, então agora que tu não se relaciona mais com homens, tu é hétero? Eu dizia, tá, mas eu não sei responder isso. O que eu faço? Então, o que acontece? As pessoas, elas associam muito isso, né? Eu vou deixar de ser homossexual e agora eu vou casar com uma mulher e resolveu e acabou e deu. Não, não é assim. Sabe por que não é? Claro, existem pessoas que é assim, mas tem pessoas que não é assim. Eu não sou assim, né? Como que foi? Deus, ele primeiro quer que tu seja completo nele, independente da questão sexual. Ele quer que tu seja completo nele. Para que daí sim, se ele quiser, você se relaciona com com uma mulher, por exemplo.
Então, ou seja, se Deus vai me colocar uma mulher na minha vida ou não, é uma consequência daquilo que eu já estou fazendo com Jesus, entendeu? É Que é outra me história. completar nele. É outra Sim. história, é outra história. E o que acontece? A restauração ela vai ser concluída. Mas agora a outra parte a gente não sabe como que Deus vai tratar isso ou não, né? E aí Exato. eu acho que tá um grande tabu enquanto cristão, que é achar que o cara foi restaurado e que agora ele tem que arrumar uma mulher e tal. E não é assim, né? Às vezes o cara demora, né? Você falou que 5 anos, 5 anos no processo para recuperar a tua identidade, para você se sentir pronto para talvez o que Deus queira fazer daqui para frente, né? Exato. Se eu ficar Bom, solteiro, me dedico à obra. Tô à obra. meu mano, a gente já tá chegando perto do fim, foi bem rápido, hein? Nossa. Me fala o seguinte, o que aconteceu, cara, que você assim, ó, você fala, mano, isso aqui foi Deus, não tem como não ser Deus. O que aconteceu? Há alguma situação que você fala? Eu sempre faço essa pergunta para todo mundo que vem aqui no Histórias que Cura. O que aconteceu no meio dessa história toda que você se lembra, que você fala assim, cara, isso aqui foi Deus, não teve como, foi uma experiência que te marcou e vai te marcar para sempre. Vou explicar. Quando eu aceitei Jesus em setembro. Eu saí do meu trabalho em outubro e voltei para o meu antigo trabalho. Foi um direcionamento de Deus para mim voltar para o trabalho. Quando eu voltei para esse trabalho, eu e a equipe a gente não deu certo, porque eu era coordenador de escola, eu era diretor de escola, eu tinha 22 anos de idade. Então, as pessoas, elas não, a gente não conseguia se comunicar. E eu orei a Deus e falei assim, Deus, não foi tu que pediu me ficar aqui? E daí, o que acontece? Essa não começou a dar certo. E Deus falou no meu coração, isso vai durar 1 ano. E eu, o quê? 1 ano? Enfim. Aí passou esse tempo, duas pessoas que de alguma forma eram muito importantes na minha vida, uma na parte de trabalho, a outra na parte de igreja, me disseram assim, ó, Júnior, tu tem que ser uma pessoa mais séria. Tu tem que mudar o teu jeito, tem que mudar e tal, e tarará. E assim, ó, quem não disser que eu não tentei, vai estar errado, porque eu tentei tudo que tu imagina. Tentei ser mais sério, uma pessoa mais assim. Só que toda vez que eu ia pro banheiro, eu chorava que nem uma criança, porque eu sabia, no fundo, que eu não era aquilo. Eu estava só mudando um comportamento para agradar as pessoas. E não estava mudando mais nada. E eu dizia para Deus: Deus, me faz ser sério. Eu quero ser sério. Eu não quero ter mais isso e tal. Porque as pessoas geralmente não curtem assim, o pessoal que ri bastante, que gesticula e tal. Enfim. Daí teve um dia, isso que eu falei foi em outubro de 2015. Em outubro de 2016, um dia antes de eu me batizar, o diabo falou assim, ó, você quer se batizar? Você não vai se batizar, porque você é homossexual, a sua igreja não te aceita, ninguém gosta de ti e tal. Caramba, Eu disse, quer saber? Desisto, não quer mais nada, chega. Só que ao mesmo tempo, o meu telefone toca e a minha líder de ministério falou assim, gente, acabou de me dar dor de cabeça, alguém pode me substituir? E daí eu falei, só que eu, ao mesmo tempo, olhei para mim mesmo e falei, ué, mas eu não acabei de dizer que eu não ia ir? Como assim que eu vou? Tá, eu vou, mas eu vou. Fui. Cheguei na igreja, eu tava no voluntariado, e aí eu tava arrumando as coisas, né, que era da loja, e uma pessoa me chamou, Ju, vamos participar da oração dos voluntários? Eu falei, não vou. Vamos participar da oração dos voluntários? Eu falei, não vou. Aí uma outra pessoa veio e me chamou, e falei, tá, eu vou. Quando eu fechei meus olhos, o Espírito Santo falou assim, tu quer sair da igreja? Pode sair. Mas agora o que tu vai fazer se tu conhece a verdade? Foi aí que eu chorei. Meu Deus. Aí eu, meu Deus, me perdoa por ter pensado na possibilidade de desistir de ti e tal. Eu tava me importando com o que os outros estavam falando, todo aquele negócio, com as ideias que o diabo colocou na minha cabeça. E aí no outro dia eu me batizei. Só que agora o que isso tem a ver com 1 ano, né? Isso fez 1 ano. Aí no outro dia tudo começou a mudar. Tudo começou a mudar. Só que agora a experiência para a continuação disso foi 2017. Eu estava num culto da igreja, num retiro da igreja, e Deus falou assim, ó, nos cultos fechados, tu vai orar por pessoas. No culto aberto, pessoas vão orar por ti. Só que no retiro passado que eu tinha ido, não acontecia isso, era só culto fechado. Eu falei, então eu vou só orar pelas pessoas. Aí eu comecei a orar pelas pessoas e tal, e tal, e tal.
Aí teve um dia, eu gosto muito de dançar, né? Muito de festa, assim, festa cristã, claro. E aí aí a gente tava no retiro e a gente tinha uma festa sempre, só que eles disseram que não ia ter. Daí eu falei, tá, e agora? Como assim não vai ter? Até que o líder falou assim, Júnior, não desce aqui nas piscinas porque a gente vai fazer um negócio. Eu falei, quer ver que vai ser festa? Aí passou um tempo, eu desci, era um luau. Luau acontecendo, tranquilo e tal. Uma pessoa falou bem assim, então, pessoal, a gente vai fazer agora um culto aberto. Eu, o quê? Culto aberto? Deus tinha falado comigo que era culto aberto, isso nunca tinha acontecido. Culto, como assim? Tá bom. Aí eu fechei o meu olho e tal, e eu tentava orar pelas pessoas, sentia uma pressão baixando minha mão. Aí eu baixei a minha mão. Até que aí eu fechei meu olho e falei, tá, eu vou parar, eu vou entender que alguém vai orar por mim. Aí eu fechei meu olho, uma pessoa me abraçou e falou assim, ó, sabe aquilo que tu me pediu há um ano atrás pra te ser mais sério? Mas eu não tinha contado pra ninguém isso. Opa, Daí a pessoa falou assim, então, eu quero que seja exatamente como tu é, porque assim tu vai impactar as pessoas. uau, louco, hein? Isso não E tem aí como eu falar que não foi Deus, né? Não, não, impossível, não tem como. Mas aí eu percebi uma coisa, que ele estava falando não necessariamente da questão da sexualidade. Estava falando no sentido da forma como eu agia, forma como eu falava, forma Sim, como eu ria. é muito mais ligado à tua índole comportamental, né? Tipo, do que realmente a tua sexualidade. Tá falando de personalidade, né? Sim, personalidade, obrigado. Aham. Meu mano, então vamos lá para nós encerrar isso aqui. Júnior, qual a mensagem que você quer deixar para a pessoa que está nos assistindo agora? Você que está me assistindo, você pode ter se encontrado em algumas dúvidas que o Júnior falou. Você pode ter desde criança ouvido que você é viadinho, que você é gayzinho, que você é molenga, que isso, que aquilo. Só que eu quero te dizer que não, você não é isso. Não é isso. E é por isso que quando o Jonathan Emmer lançou aquele vídeo, eu me senti constrangido como cristão. Não é porque não é porque isso é homofobia, nada disso. Eu entendo que ele fez porque é um humor, é engraçado, isso é tema dentro da igreja. Mas é engraçado por quê? É engraçado porque eu não vivo isso. Eu não tenho dificuldades com a minha sexualidade, entende? Eu tenho a minha família, eu tenho a minha esposa. Então se torna engraçado quando você não vive algo. Mas para quem ainda não se encontrou, para quem tem dificuldades, isso é um caminho tortuoso. Então, Júnior, por favor, deixa sua mensagem para esse rapaz, para essa moça, para essa pessoa que está aqui nos ouvindo agora, daquilo que Deus colocou no teu coração. Bota para Duas fora aí, meu coisas. garoto. Uhum. Quero falar duas coisas rapidinho. A primeira coisa é para quem conhece essa pessoa que passa por isso. Ah, olha como Jesus olha. Olha como Jesus olha. E como é que tu sabe como ele olha? Você é só olhar a questão da mulher pega em adultério, que a lei dizia que ela tinha que ser apedrejada e tal. Jesus fala, então se não tem nenhum pecado, que tire a primeira pedra. E aí as pessoas os saduceus e os fariseus vão todos embora. Ele olha para o olho dela e fala assim: onde estão os teus acusadores? E ela: não estão aqui, pois eu também não te acuso. Vá e não peques mais. O nosso grande problema é que a gente só fala vá e não peques mais e a gente não constrange as pessoas em amor, porque a gente não está olhando como Jesus olha. Então, peça para Deus para você aprender a olhar como Jesus olha, que vai mudar totalmente a sua vida. A segunda coisa é para quem passa por essa questão. Não foca nisso. Foca em conhecer Jesus. Porque quando nós conhecemos Jesus, nós nos conhecemos. Então, você está passando por essa situação, você está passando por essa luta, tá difícil, eu sei que tá. Mas tenha calma consigo e foque em Jesus. Que daí você vai se conhecer. Isso aí. Amém. Júnior, muito obrigado por estar aqui hoje. Obrigado pela tua disposição, pelo teu tempo. Obrigado porque você que me assistiu está aqui com a gente até agora. Foca na cruz. Esqueça que as pessoas falem de você e acredite que o Senhor tem um novo céu e uma nova terra para te presentear, onde essas Amém. dores, essas aflições não vão mais estar te acompanhando.
certo? Não dê ouvidos para o que as pessoas dizem sobre você. Ainda que essas pessoas se dizem da igreja, você não precisa ouvir isso. Você precisa ouvir o que Jesus tem a seu respeito. E assim, tem muita gente boa na igreja. Tem muita gente boa na igreja. Acredite, não existe isso que a igreja não te quer, não existe isso que você não é bem-vindo, não existe isso que as pessoas vão querer te colocar numa forma. Pode ser que a experiência que você tenha tido com uma igreja até aqui tenha sido uma experiência ruim, tenha sido uma experiência que você não tenha gostado, tá? Mas eu posso te dizer que existem sim muitas pessoas dispostas a te abraçar, dispostas a te amar como você é, disposta a esperar você a recuperar a tua identidade até que o Senhor te faça o varão perfeito, né? Que a gente chegue à estatura de varão perfeito. Então, Amém. muito obrigado por ficar até aqui. Júnior, um abraço. Para você que ficou até aí Abraço. também, um abraço. Vocês fiquem na paz. Vocês acompanhem as redes sociais desse jovem. Pode falar a tua rede social aí, que eu não me lembro de cabeça, porque seu nome não é fácil de soletrar. Todas são @Sheffield Júnior. Tem que soletrar o Sheffield? Ou tu bota embaixo? Não, eu deixo no texto aqui para Ah, quem, tá. para quem compra o livro dele, que o livro dele é sensacional. Assim que ele imprimir isso aí vai ser muito doido. Fique por aqui e que Deus te abençoe e mantenha teu coração aberto. Em nome de Jesus. Amém.